sequências do livro de Apocalipse, e hoje vamos estudar mais um capítulo, a terceira dessa remessa, e portanto vamos dar aí uns 2 domingos de folga para os irmãos descansarem a cabeça, mas vamos estudar Apocalipse hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, Apocalipse 19. Essa mesa de som ainda está para o conserto, né? O som às vezes fica assim meio diferente. Inclusive, Michel, se puder tirar um pouco de retorno, sei lá, eu estou ouvindo muitos pastores falando ao mesmo tempo aqui. Você acompanhe na sua Bíblia o capítulo todo, e depois então nós estudaremos esse texto da palavra de Deus. Diz assim o texto: depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo a regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Eu vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Só até aí. Vamos orar mais uma vez. Pai, diante de um texto da Tua Palavra, do qual o nosso entendimento próprio não consegue captar os Teus propósitos, nós pedimos que o mesmo Espírito Santo que
inspirou esta Escritura, esteja agora iluminando a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreendê-la e aplicá-la à nossa vida e à nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, estamos já há um bom tempo estudando o Apocalipse, e nesses 2 últimos domingos, nós estudamos acerca dos capítulos 17 e 18, aprendendo que Apocalipse, os irmãos se lembram, é uma linguagem simbólica. Não há possibilidade de você entender como literal a linguagem desse texto. O pano de fundo é o Velho Testamento, aquelas pessoas estavam entendendo absolutamente tudo que estava sendo escrito, os leitores originais, porque conheciam bem toda a história do Velho Testamento, como o povo de Deus sempre conheceu a Torá, sempre conheceu a Bíblia do Velho Testamento. E aprendemos nesses 2 textos, nesses 2 capítulos anteriores, que o capítulo 17 tratou acerca das heresias, das falsas religiões e das ideologias contrárias à presença de Deus, e aprendemos de que não existe coincidência na nossa cultura com relação a deixar o nome de Deus de lado. É intencional, é deliberado, é um complô, é uma rebeldia do ser humano e uma armação do inferno, essa ideia de que Deus não possa fazer parte da nossa sociedade, de que as nossas crianças não podem ser instruídas na palavra de Deus e de que, portanto, a sociedade, coincidentemente, ela quer viver sem Deus, não de forma automática, não é. Isso é complô desde o Jardim do Éden, quando o homem se rebelou contra Deus. Capítulo 18, aprendemos que também Deus estará levando à bancarrota todo e qualquer sistema político e econômico que está sendo usado pelo diabo a fim de proclamar a rebelião contra Deus e fazer com que o homem viva em função de si mesmo, glorifique a si mesmo e que, portanto, a imagem ou a característica daqueles que vivem sem Deus é aproveitar ou exaltar a si mesmo, tendo aí esse estilo de vida de autoglorificação, de busca de status, de fama, de poder, de dinheiro, de riquezas, e tudo isso nós precisamos ser cautelosos com relação ao nosso procedimento nesse mundo. No domingo passado, o esboço do nosso sermão, nós aprendemos acerca da desolação da Babilônia, lembrando que Babilônia não existia no dia que esse texto foi escrito, é um simbolismo para todas as nações e todas as culturas que se rebelam contra Deus. E aprendemos que quando chegar o dia, de fato, de Deus executar o seu julgamento, o texto mostra a desolação da Babilônia, mostra o lamento dos admiradores da Babilônia e a completa queda da Babilônia. Agora, quando percebemos que parece que essa nação nossa está indo, a nossa cultura, o mundo vai de bem a melhor sem Deus, que as pessoas se mostram felizes, se mostram realizadas sem Deus, e de que, de fato, o mal parece prosperar nesse mundo, e nós percebemos isso de tudo que a gente convive e vive, ainda assim sabemos de que haverá um dia em que o julgamento de Deus chegará, e ponto final. Por mais que Deus seja longânimo, por mais que o tempo de Deus ainda não tenha chegado, um dia chegará o dia em que, de fato, esse sistema corrupto, contrário à presença de Deus, será completamente destruído. E nós aprendemos que nós cristãos precisamos ter um discernimento para usufruir das coisas do mundo corretamente. Deus não quer que a gente se isole num mosteiro ou numa sociedade fechada, não. Deus quer que nós sejamos luz no meio das trevas, mas nós não podemos usufruir dos privilégios das trevas. Nós não podemos adotar para nós essa postura de autoexaltação, de busca de glória, de busca de poder, de busca de prazer, mas entender que nós somos peregrinos aqui no meio dessa terra e somos mensageiros de Deus. Aprendemos que nós temos que manter essa convicção da certeza do julgamento de Deus e lembrar que no meio dessa bagunça toda, Deus está edificando a sua igreja, Deus está purificando a sua igreja, Deus está salvando os seus eleitos, Deus está moldando a vida, o caráter, Deus está moldando a fé do seu povo através da tribulação e através do fogo. Portanto, essas visões de Apocalipse que descrevem a era da igreja e o julgamento final,
Aqueles 7 selos que nós vimos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira, ofereceram para nós uma perspectiva sobre o reinado de Cristo durante essa era do Evangelho que nós estamos vivendo. Quando Deus controla e regula o próprio mal, mas haverá um dia em que Deus estará fechando esse ciclo. E na realidade, todas aquelas sessões paralelas que nós vimos antes de Apocalipse, chegava sempre à beira e com a culminação da volta de Jesus. Agora, nesse texto que nós chegamos, João diz que o próprio céu se abriu. Agora é diferente. João já vê aqui a consumação daquilo. Ele traz a partir daqui uma descrição, não do que aconteceu entre o nascimento de Cristo até agora, que ele fez isso durante várias sessões, dizendo agora volta o Cordeiro, mas agora ele vai mostrar de fato a reta final dessa história, a consumação. E daí vem essa ideia de que Deus já estará destruindo a ideologia e a religião, que é contrária a Deus, a economia e a política, e agora Jesus volta. E é sobre isso que nós estamos estudando hoje, acerca do capítulo 19. Vejam que quando falou acerca da destruição da Babilônia, no capítulo 18, versos 20, ele disse assim: exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Ele mesmo já tinha dito que enquanto Deus está destruindo e acabando com esses sistemas, o povo de Deus precisa se alegrar, porque está chegando a consumação da nossa salvação. Porque está chegando o momento em que Cristo voltará e punirá o mal e acabará com o mal, e a ira de Deus, que se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, lá de Romanos capítulo 1, agora sim, chega o momento em que ela é derramada plenamente. Por isso que a igreja, ao invés de ter terror acerca da volta de Jesus, a igreja precisa ansiar por esse dia. Nós não podemos ter aquele receio, se Jesus voltar hoje será o dia mais glorioso que todo o nosso coração anseia. É isso que ele diz, alegrem-se. E capítulo 19, então, vem essa descrição de exatamente o júbilo da vitória final do Cordeiro. O texto é dividido em 2 partes. A primeira parte fala do júbilo do céu, dos versos 1 a 10, e a segunda parte fala acerca da volta de Jesus. Vamos então estudar a partir desse primeiro bloco acerca do júbilo no céu. Há 3 motivos que ele cita aqui, pelos quais nós precisamos lembrar ou precisamos ver que o céu vai se jubilar, vai se alegrar, vai romper em glórias e louvores quando de fato Jesus voltar. O primeiro motivo que ele traz é que Deus julgou os seus inimigos, no versos 1 a 4. Vejam que ele fala aqui de novo acerca desse fato. Quando ele diz que no verso 3, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. Lembrem-se que lá no capítulo 17 nós aprendemos de que essa grande meretriz, que era usada pelo sistema de corrupção desse mundo, ela foi destruída pelo próprio mundo. E aprendemos que esse mundo não é de confiança. Que as mesmas pessoas do mundo, os mesmos poderosos, que talvez te bajula, que te seduz, digamos assim, são os primeiros a, de fato, se voltar contra você, te trair e te destruir. Entretanto, aqui nós percebemos que possivelmente essa grande meretriz se refere à própria grande Babilônia, esse sistema como um todo, que Deus agora descobriu, derrotou. Vejam que esse julgamento mundial da nossa cultura, do nosso mundo, do nosso século, se deve talvez aí, primeiro, porque a Babilônia corrompeu a terra com a sua imoralidade. É o fato do mundo tentar as pessoas, fazendo com que as ações pareçam atraentes e agradáveis, quando de fato são imorais, em última análise é que leva esse mundo à destruição. Porque é exatamente isso que acontece. Porque isso é ofensivo a Deus,
que fez a humanidade para viver em comunhão com Ele. Deus criou todos para viver em comunhão. Portanto, quando se propaga, quando se divulga o glamour de uma vida sem Deus, como sendo uma vida boa, feliz, que as pessoas se realizam porque não se envolvem com religião e tudo mais, isso é o motivo de julgamento de Deus, porque nós não fomos criados para isso. Outro motivo que ele traz aqui é que a Babilônia é julgada porque as suas mãos estão vermelhas com o sangue dos servos de Deus, o verso 2. É preciso que a gente entenda de que, no decorrer de toda a história, quantos cristãos, mesmo a começar lá de Roma, que os irmãos conhecem a história do Coliseu, ou dos Coliseus, vários locais no Império Romano, onde os cristãos eram jogados às feras como entretenimento para as multidões. Depois, no decorrer de toda a história, quantos cristãos morreram, foram assassinados por causa da sua fé. Ainda hoje, se você investigar, você vai perceber que em muitos lugares do mundo, hoje, a coisa mais perigosa que existe é você falar no nome de Jesus, é você compartilhar a sua fé. Hoje os cristãos estão sendo mortos e presos por falarem isso. As formas mais brandas de perseguição chegaram até nós, ao Ocidente, aqui do Brasil e em todas as outras nações. Empresas estão sendo perseguidas e fechadas porque os seus proprietários cristãos se recusam a violar as suas consciências, glorificando o pecado, seja o pecado da homossexualidade, ou seja qualquer outro tipo de pecado. É perseguição, queridos, é rebeldia contra Deus. Várias empresas, vários empresários são perseguidos ou às vezes não têm acesso, por exemplo, a qualquer tipo de benefício que o governo possa oferecer, porque eles se opõem, por exemplo, a financiar ideias abortistas. Várias escolas são processadas porque querem manter nas suas propriedades, para os seus alunos, apenas 2 banheiros, masculino e feminino, se recusando a permitir que as crianças convivam com pessoas de outro sexo, adultos, em nome de uma igualdade hedionda e absurda, que às vezes nós cristãos estamos começando a acostumar com isso. São perseguições, é o complô da nossa cultura contra aquilo que Deus estabeleceu. Fala-se em destruição da família, de que o Estado tem mais poder sobre a educação das crianças do que a família. Mostra-se a família sendo constituída de 2 pessoas do mesmo sexo, proclama-se isso à torta e à direito de forma tão natural que às vezes até nós mesmos começamos a acostumar com isso, quando de repente fala de um determinado referencial famoso, um ator, ou um cantor, ou um político, ou qualquer pessoa que tem aí milhões de seguidores e de repente fala de que o camarada e o marido dele, não sei o que lá, ou a influência e a esposa dela, não sei o que lá, e a gente se acostuma com isso. É esse tipo de situação que eu estou me referindo, de uma sociedade que vai cercando o povo de Deus com ideias que são absolutamente contrárias à palavra de Deus, e vai se estabelecendo uma sociedade sem Deus, avessa a tudo aquilo que Deus estabeleceu. E é por isso que o julgamento de Deus vem sobre a nossa cultura, chamado aqui de Grande Babilônia. E é essa ideia. A Babilônia mundana ataca as testemunhas fiéis da graça de Deus. Porque na sua escola, no seu trabalho, com seus amigos, se você se pronunciar contra qualquer dessas coisas que eu acabei de estar aqui, você será perseguido, você será mal compreendido. Você será, talvez, até demitido. Talvez você será preso, dependendo da situação. Na verdade, até a transmissão do culto pelo YouTube, a gente falando uns negócios desses, uma irmãzinha decidiu, pastor, esse negócio está no YouTube. Eu disse, minha irmã, aquilo não é a minha opinião, é a opinião da palavra de Deus. Não estou falando nada da minha própria vontade, eu estou mostrando o que Deus mostra na sua palavra. Portanto,
nós precisamos lembrar de que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, e um dia vai se revelar de forma plena, total e absoluta e definitiva, quando finalmente esse mundo será julgado. No verso 4, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus. Vocês se lembram que já estudamos isso anteriormente, no capítulo 4, lembrando que os 24 anciãos, eles estão ali representando as 12 tribos de Israel no Velho Testamento, os 12 apóstolos do Novo Testamento, representam a totalidade da igreja de Deus, no Velho e no Novo Testamento. E as 4 criaturas viventes, cada uma com uma face de animal diferente, representa a totalidade da criação. E o que ele está dizendo é que nesse dia, quando de fato Deus julgar os seus inimigos, ele será glorificado pela totalidade do povo de Deus, totalidade dos salvos, e pela totalidade da criação, que também está aguardando ser redimida dessa situação. Segundo motivo de júbilo do céu está nos versos 5 e 6, quando mostra que Deus reina. Vejam, na verdade, Deus sempre reinou no seu trono do céu, mas agora Ele está prestes a conquistar os tronos da terra, bem como os domínios que até agora Ele tem permitido a Satanás e a sua besta, que é o sistema de governo e ideologias desse mundo. Até agora, Deus, em sua soberania, permite que os anjos perversos e os homens maus governem e prosperem. E parecem ser vitoriosos, mas Ele vai permitindo isso, mas vai chegar esse dia de que a vontade de Deus vai ser feita na terra, como ela é feita também no céu. Deus reina hoje. E Ele permite que o mal prospere com seus propósitos na história da igreja, na história da humanidade, preservar a história da igreja, mas haverá o dia em que Ele de fato estará fechando esse cerco e colocando aí o julgamento final, onde Ele finalmente vai reinar e ponto final. É por isso que aí no verso 6 Ele diz: dai louvores ao nosso Deus, os seus servos que o temeis. Todos aqueles que temem a Deus são convidados, os pequenos e os grandes, a dar louvores a Deus por causa disso. A ideia do temor a Deus é uma coisa que, às vezes, possivelmente a melhor ilustração para a gente entender é quando a Débora faz alguma coisa de errado e ela corre para os braços do pastor Renan, mesmo sabendo que vai ser disciplinada pelo erro que fez. Ela sabe que o pai cuida, que o pai ama, que o pai vai disciplinar, mas ela vai para cima chorando, reconhecendo que errou. Essa é a ideia do temor a Deus. É quando nós nos aproximamos do nosso Deus, mesmo sabendo que somos pecadores. Não é o temor de alguém que tem medo, que sai correndo de Deus, de alguém que se esconde de Deus. E terceiro motivo pelo qual os céus se alegram, versos 7 a 10, é que a noiva está pronta. Agora chega as bodas do Cordeiro. Nós estamos falando sempre, mostrando que a igreja é considerada a noiva de Cristo, que a Babilônia é a grande meretriz, a grande prostituta que tenta desviar, a humanidade desse relacionamento, e a ideia do relacionamento conjugal é a ideia de intimidade, de dependência, é a ideia de amor mais íntimo possível, e aqui essa ideia de que finalmente chegará o dia em que haverá as bodas do Cordeiro. Paulo diz que a noiva, evidentemente, é a igreja, segundo os Coríntios capítulo 11, e nas cerimônias, normalmente, o centro das atenções nossas é a noiva, mas nesse caso é o noivo. É ele que é glorificado, porque é ele que concede à sua noiva vestir-se de linho finíssimo, resplandente e puro. É Ele que salva a noiva, é Ele que é o herói da história e não a noiva, que somos a igreja. Portanto, chega esse momento de Jesus, de fato, julgar os inimigos, de Deus reinar totalmente e de finalmente acontecer essas bodas do Cordeiro, quando nós não estaremos mais longe do nosso Jesus fisicamente, mas estaremos vendo o Senhor face a face, estaremos glorificados nos céus. O verso 10 conclui esse bloco dizendo que João prostrou-se diante do anjo, o anjo deu um puxão de orelha nele.
né? É óbvio que diante de tanta revelação, de tanta visão que ele estava tendo, talvez a empolgação daquelas revelações fez com que ele se prostrasse e o anjo disse, não, levanta, eu sou o conservo teu, adora a Jesus. E ele diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Que quer dizer que tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está rolando nessa revelação toda de Apocalipse, o princípio disso tudo, o final disso tudo, o espírito disso tudo, é no final mostrar o testemunho de Jesus. Aliás, lembre-se, quando você ouvir alguém falando alguma coisa em nome de Deus, que não glorifique a Jesus, saiba que essa profecia não é de Deus. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus, sempre, em qualquer situação, em qualquer contexto. O segundo bloco fala acerca da volta de Jesus, e aí já começa a falar da parte prática mesmo, dessa volta de Jesus. Como será a volta de Jesus? Ele vai destrinchar um pouco mais no capítulo 20, que vamos estudar depois com um pouquinho mais de tempo, porque fala acerca do milênio, da primeira ressurreição, né, de que Satanás é solto e derrotado, portanto é também um capítulo de difícil entendimento. Ele vai destrinchar a volta de Jesus, mas ele começa falando acerca dessa volta de Jesus. E a imagem que nós temos aqui, talvez aí seja mais adequado falar aqui aos meus irmãos da velha guarda, quando a gente era menino, e a gente ia naquele cineminha Mambembe do interior lá, né? Assistia os filmes de faroeste, né? E daqueles filmes sempre tinha lá uma cidadezinha empoeirada, lá no meio, não sei de onde, lá do Arizona, sei lá onde é que era o filme. E de repente tinha lá uns bandidos que dominavam a cidade e fazia muita coisa ruim. E de repente chegava um xerife novo, o herói do filme, né? Lá o Clint Eastwood, sei lá quem mais eram os atores daquela época, né? Chegava o xerife, que chegava e enfrentava os bandidos e brigava e dava tiro para todo lado, matava um punhado, prendia outro, expulsava outros e punha moral na cidade. É mais ou menos essa visão quando fala da volta de Jesus, né? É uma coisa similar assim, do novo xerife que chega à cidade e limpa a gangue do mal e acaba com o mal e etc. Ele diz aqui que ele viu o céu aberto e um cavaleiro branco, e o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga com peleja com justiça. Os irmãos se lembram, lá atrás, no capítulo 6, quando nós falamos dos 4 cavaleiros do Apocalipse, o primeiro cavaleiro do Apocalipse também vinha montado num cavalo branco. Entretanto, nós aprendemos naquela época que não se referia a Jesus, pelo fato dos 4 cavaleiros do Apocalipse serem mensageiros de Deus, trazendo o mal. Todos eles traziam fome, a peste, né? E nós aprendemos ali que o cavaleiro branco, ou o cavaleiro do cavalo branco, né? Lá de Apocalipse capítulo 6, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, não poderia se referir a Jesus, em virtude dos 4 serem portadores de más notícias e de coisas ruins, mas que era, de fato, a representação de todos os governos e conquistadores no decorrer da história, que oprimiram a humanidade e que se apresentaram como salvadores, que se apresentaram como redentores. Eram falsos cristos, entre aspas, no sentido de que estavam imitando a glória de Cristo, conquistando grandes nações, como o próprio Império Babilônio, o Império Persa, como Alexandre, no Império Macedônio e vários outros que se levantaram, talvez até Hitler no Império Alemão, se é que podemos chamar de império, né? Mas agora ele está falando do verdadeiro cavaleiro, aquele que é fiel e verdadeiro e que julga e peleja com justiça. Esse é o nome de Jesus. Ao contrário da besta que é infiel, que rompe a aliança de Deus com o homem, que é falsa, que governa por meio da dissimulação e da idolatria, Jesus vem como sendo o fiel e verdadeiro. E daí nós podemos lembrar de que ele é fiel e verdadeiro e ele não nos deixará na chapada, vamos dizer assim. Ele é fiel para nos guardar, para nos proteger. O verso 12 fala de um nome que é escrito que ninguém conhece, né?
é o nome de Jesus. Qual é o nome de Jesus? Jesus é identificado por vários nomes. Aqui mesmo, no verso 12, ele é identificado aqui como sendo o verbo de Deus. Lembre-se que quem escreveu o Apocalipse foi João, que escreveu o Evangelho. E ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E agora ele faz essa ligação, de que ele é chamado também do verbo de Deus. Agora perceba que ele diz ainda que ele tem um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. Isso não é muito novidade, porque lá atrás, no capítulo 3, no versículo 12, quando Jesus diz assim: ao vencedor eu vou fazer coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Obviamente que esse é o nome que a Bíblia não revela qual é esse novo nome de Jesus. Só fala que nós também teremos esse nome gravado em nós. E aqui está falando de novo, é um nome que ninguém sabe qual é. E não nos foi revelado. Mas talvez a gente possa se lembrar de que, mesmo no céu, a gente vai aprender coisa nova. Não está tudo revelado, ainda Deus estará dando uma revelação plena para que nós tenhamos pleno conhecimento também. O nome mais importante de Cristo é colocado aqui nesse contexto. Está escrito, diz ele aqui, no manto e na sua coxa, o nome que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse nome resume os outros nomes de Cristo. Esse é o seu nome vitorioso. Refere-se à soberania de Cristo, porque todos os reis e todos os senhores devem sujeitar-se a Ele. Não importa quem era o imperador romano, Jesus Cristo era o Rei e Senhor. Não importa hoje quais são as pessoas mais poderosas desse mundo, Jesus Cristo é o Rei e Senhor. É e continuará sendo, e um dia nós veremos Ele voltando na sua plenitude de reinado e de senhorio que nós temos aqui. Aí vem a evidência da grandeza de Cristo, não apenas no nome, mas também na descrição, que volto a dizer, são simbólicos. Se você imaginar, Jesus tem olho de fogo, Jesus tem uma espada que sai da boca dele, não pode ser literal isso. É um simbolismo. Os olhos como chama de fogo simboliza seu julgamento, que vê todas as coisas, está lá em João e Apocalipse 1,14 também. As muitas coroas ou diademas indicam o seu governo e a sua soberania sobre todos os impérios. O manto tinto de sangue se refere ao julgamento e à conquista dos seus inimigos, porquanto o manto do Senhor agora não é tinto com o seu próprio sangue, mas do seu julgamento e da sua vitória sobre os inimigos. A espada afiada que sai da sua boca simboliza a palavra de Deus, e temos isso explicado em vários outros textos. E isso harmoniza com o fato de que Cristo destruirá o inimigo com o sopro da sua boca, que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, o cetro de ferro que se refere aqui, nós já vimos em outras passagens, em Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 12, simboliza a justiça de Jesus governar como rei total e absoluto sobre a terra, e a imagem do lagar que ele traz aqui tem que ser associada àquilo que nós já estudamos também, quando estudamos sobre a guerra do Armagedon em Apocalipse capítulo 14. Quando de fato Deus executará a sua ira. Preste atenção nisso. Vou repetir algo que já disse trocentas vezes no estudo de Apocalipse. A ira de Deus faz parte da pregação do Evangelho. Você não pode proclamar só o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele pressupõe, ele implica na ira de Deus contra os que são rebeldes. A oferta do amor ou a rejeição dessa oferta do amor de Deus faz com que a pessoa que o rejeitou seja alvo da ira de Deus. Não se iludam quanto a isso, faz parte do Evangelho a proclamação de que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Não abra mão disso quando você pregar o Evangelho para alguém. Lembre-se que ofertar o Evangelho
é proclamar o amor de Deus, mas é lembrar aquele que está sendo evangelizado, aquele que está ouvindo a palavra, de que rejeitar o evangelho tem consequências terríveis. E finalmente traz aqui as conquistas finais de Jesus, nos versos 17 a 21. Primeiro ele diz que Jesus conquistará os exércitos e os reis da terra. Diz que os guerreiros, os exércitos, aí no verso 17, eles se reuniram para lutar e conspirar contra o Senhor e contra o seu ungido, conforme a descrição que você vai ver dessa forma, lá no Salmo capítulo 2, que é um salmo que também fala sobre isso. Mas as armas desses exércitos tornam-se inúteis, porque a batalha se transforma numa carnificina, numa grande ceia para as aves de rapina. Preste atenção, esse texto é meio agressivo. Mas lembre-se que o contexto disso, e aí é você que gosta de assistir filme, né, pode ver lá aqueles filmes daquelas guerras medievais, onde os exércitos se enfrentavam com espada, com lança, uma carnificina, uma coisa terrível, uma coisa imensamente agressiva. Essa é a visão que o povo de Deus sempre teve. Foi assim que o povo de Deus guerreou no passado. Foi assim as grandes conquistas de Davi e de todos os heróis de Deus do passado, quando o povo de Deus saía para a guerra e vencia, ou era vencido, porque vez por outra também Deus fazia, Deus permitia que seu povo fosse vencido. Então essa visão que nós temos aqui hoje, em pleno século 21, né, de que as aves do céu, elas foram chamadas para comer a carne de reis, de comandantes, carne de poderosos, está dizendo exatamente isso, que será essa batalha, essa guerra, será simbolicamente do jeito que está mostrado aqui, de uma forma em que Jesus vencerá, de qualquer jeito, uma guerra, uma forma agressiva de exercer a sua autoridade. O princípio adotado aqui, irmãos, é que no decorrer de toda a história da humanidade, os poderosos, os governantes, os reis, os imperadores, os presidentes, aqueles que dominam as nações, sempre imporam as suas vontades aos fracos e aos oprimidos. E promoveram grandes aberrações no decorrer de toda a história. Mas o que o texto está informando é que não haverá mais diferença. Reis, generais, homens poderosos, todas as pequenas pessoas, tanto os pequenos quanto os grandes, na história da humanidade, são reduzidos a um denominador comum: o julgamento justo do Criador. Todos aqueles que se rebelam contra Deus serão massacrados, lembrando a linguagem da guerra que é usada aqui, e serão vencidos. E Deus acabará com a grande Babilônia, que é esse sistema de domínio que é rebelde contra Deus, de uma forma final, definitiva e consumada. E por fim, ele fala acerca de que ele vencerá também a besta e o falso profeta. Uma vez que os aliados de Satanás, a besta e o falso profeta, lembrando que besta também é um simbolismo, né, de todas as ferramentas de Satanás através dos governos e das culturas, né? Uma vez que esses aliados de Satanás são os líderes da revolta, eles são, portanto, capturados e confinados e lançados no lago de fogo, um lugar permanente de castigo a todos que se recusam a sujeitar-se a Jesus Cristo, queridos. É por isso que a besta e o falso profeta são os primeiros a serem lançados nesse lago de fogo e enxofre. Nós vamos estudar sobre isso depois, quando chegar um pouquinho mais à frente. Por enquanto, não precisamos entrar muito nesses detalhes. E aí, o que acontece é que todos aqueles que serviram com eles são mortos pela espada que veio da boca daquele que estava montado no cavalo, o próprio Jesus Cristo. A descrição que nós temos aqui é que na volta de Jesus haverá uma sequência de fatos em que todos os inimigos de Deus cairão um por um. Paulo já disse que o último inimigo a ser vencido, qual é? É a morte. Que depois nós vamos estudar isso um pouco mais à frente. Muito bem. Diante desse panorama, dessa visão do capítulo 19, qual seria a conclusão que nós poderemos chegar e a aplicação que podemos ter
desse texto. Talvez a primeira conclusão e primeira aplicação seja que você precisa aceitar o amor de Deus e não fugir dele. Hoje. Esse texto está falando de quando Jesus voltar. De algo que acontecerá num determinado momento, que poderá ser essa semana e poderá ser daqui 2000 anos. A gente não sabe. Mas a primeira conclusão e aplicação que nós precisamos ter no nosso coração é que nós precisamos nos aproximar de Deus com amor. O verso 20 fala das pessoas que carregavam a marca da besta e daqueles que adoravam a sua imagem. Apocalipse nos ensina que existem duas marcas que determinam a propriedade e o destino de alguém, e todos carregamos uma ou outra. No capítulo 7, ele já tinha falado sobre a marca que Deus colocou sobre os seus servos, um selo que Deus colocou sobre os seus servos, uma marca que só Ele pode ver, e que significa a fé verdadeira e salvadora. É aquela marca que Deus conhece no nosso coração, que mostra que de fato somos filhos de Deus, somos eleitos de Deus. Agora veja, as pessoas que não têm o selo de Deus, Apocalipse 9:4 fala isso, as que não têm o selo de Deus, todas carregam a marca da besta. São aqueles que adoram os falsos deuses da besta, o prazer, o poder, as riquezas, a beleza, a alta exaltação, o status. Pessoas que se deixam seduzir por isso evidenciam pertencer ao mundo em rebelião com Cristo e estarem sendo assediados e influenciados por esse mundo. O ponto é que a menos que você esteja unido a Jesus para a salvação, a menos que você se aproxime de Jesus e creia nele nessa vida, você deve um dia, no retorno de Jesus, ser entregue ao julgamento daqueles que são rebeldes ao reino de Cristo. Não existe outra opção. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Você tem a marca da besta. Agora veja, que amor maior você pode descobrir do que o amor redentor de Jesus Cristo. Tudo isso que está dizendo, que está mostrando acerca do julgamento de Deus, é algo que o próprio Jesus te livra ao assumir o seu lugar na cruz, ao morrer por você. Por isso, a primeira aplicação que quero deixar é essa: aproxime-se de Deus, viva perto de Deus, rejeite essas marcas, não permita que entre no seu coração essa fascinação pela riqueza, pelo glamour do mundo. Mas tente, mesmo vivendo no mundo e usufruindo das bênçãos que Deus te dá, tente não deixar com que essas fascinações do mundo assediem o seu coração. Tenha uma visão correta de se aproximar de Deus e de viver junto de Deus. A segunda aplicação que quero deixar aqui é de que você precisa entrar nessa luta toda que você viu aqui. Participar dessa luta toda. Mas lembre-se, hoje nós participamos dessa luta com o nosso testemunho. Nós combatemos o mal, com o nosso testemunho. Veja que toda essa guerra, todas essas matanças, todo esse julgamento, toda a manifestação da ira de Deus, não é promovido pela igreja, é promovida pelo próprio Jesus, é promovida pelo próprio Cordeiro. É Ele que vai fazer isso, não somos nós, igreja, que vamos fazer todas essas questões aqui. Nós somos chamados a vencer o mal nesta era atual, queridos, não por ataques militantes contra os ímpios, mas pelo nosso testemunho do sangue salvador de Jesus. Essa é a nossa parte nessa guerra. Nós devemos proclamar os juízos de Deus, como eu disse, que a ira de Deus faz parte da proclamação do Evangelho, mas não é fazer uma guerra santa, atacando os pecadores, os homossexuais, as prostitutas, os políticos bandidos. Não, queridos. Não é isso que nós somos chamados. Nós estamos chamados para mostrar a eles que o amor de Jesus é firme, mas é cheio de misericórdia. É cheio de misericórdia, mas é firme. Nós somos chamados a morrer por isso, se for necessário, para proclamar o amor de Deus a uma sociedade rebelde.
Essa é a nossa tarefa. Uma razão para nós buscarmos a salvação dos perdidos é a consciência que nós temos de que hoje é o tempo oportuno da salvação, de que os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos companheiros, as pessoas que nós conhecemos, elas têm possibilidade sim de fugir do juízo de Deus naquele dia, através do Evangelho hoje. E por mais que nós sejamos insultados como odiadores por causa do testemunho da ira de Deus contra o pecado, nós precisamos aprender a proclamar o Evangelho. Nós precisamos aprender a compartilhar com as pessoas da graça de Deus hoje, porquanto é a única possibilidade, a única porta de salvação para fugir da ira de Deus é Jesus. Lembrem-se daquele texto de Romanos capítulo 1, quando Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí você vai, mas salvação contra o quê, pastor? Vem o verso seguinte, o 17, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos homens, do próprio ira de Deus. E nós precisamos proclamar isso. A nossa mensagem não pode ser uma mensagem de ódio. Eu listei aqui uma série de pressões que a nossa sociedade faz contra nós, ou sobre nós, com relação a essa questão de inclusivismo e patati e patatá, mas a nossa reação deve ser de proclamar o amor de Deus. É mostrar a todas as pessoas que não importa a sua orientação sexual, não importa o seu pecado, não importa a sua vida, não importa o que faça, ela pode vir como está até Jesus. Ela não pode permanecer como veio, porque Jesus vai transformar a vida dela. Mas ela pode vir como está, mesmo não podendo permanecer como veio. Porquanto a transformação da graça de Deus estará também sendo efetuada na vida de todo aquele que se aproxima com o coração sincero diante de Deus. Todo aquele que entende essa mensagem e diz: Senhor, eu quero usufruir do teu amor, eu quero usufruir da tua graça. Vem sobre a minha vida, transforma meu coração, muda a minha perspectiva, me faz herdeiro da salvação, porque eu sei que um dia o juízo do Senhor será consumado sobre a nossa sociedade, sobre as pessoas. E eu quero estar com Jesus nesse dia, protegido pelo sangue do Cordeiro. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.